Olá, boa tarde. Voltando aqui ao canal Vídeo Revista Bem-Estar, nós estamos aqui com o Dr. Dinarte Bittencourt. Tudo bem, doutor? Tudo ótimo. Perfeito. Mais uma vez vamos conversar. Vamos conversar. Perfeito. Olha, gente, nós estamos, na verdade, acho que vocês têm percebido, a gente tem tratado de alguns temas específicos no agronegócio, na empresa rural, né? Hoje nós vamos falar sobre contratos de trabalho. Eu acho que desde que essas reformas começaram a acontecer no Brasil, mais preocupação eu imagino tanto para um lado quanto para outro. E o empregador precisa, na minha opinião, e possivelmente na sua também, né, doutor? Sim. Prestar atenção para seguir a lei, né? A lei foi feita para ser seguida, é importante entendê-la. Então, doutor, falando particularmente do contrato rural, o contrato do trabalhador rural, o que se apresenta hoje? Olha, é preciso sempre lembrar, né, que o termo, né, que quando nós falamos do meio rural, de uma propriedade rural, hoje chama-se as empresas rurais, empresa de céu aberto, né, porque ela está sujeita a muito mais problemas do que uma empresa aqui urbana. Né? Imagino. E um dos problemas que nós percebemos que ainda ocorre em algumas propriedades rurais, né, principalmente em relação a propriedades familiares, é uma certa informalidade. Certo. A informalidade é perigosa, né? Perigoso. Então você tem lá um amigo seu que você coloca lá para trabalhar na sua propriedade, às vezes alguém da família, aquele amigo traz a esposa, traz o filho, vai ficando na propriedade, né? Sim. Então, essa relação, que no final das contas, de uma amizade, torna-se uma relação de trabalho. Né? É importante formalizar essa relação. Sem dúvida. Tanto para o proprietário rural, né? Ou seja, o dono da empresa rural, né? Porque nós precisamos acostumar o produtor rural a encarar o seu negócio como uma empresa. Porque na verdade né? Ele precisa, é dali que ele vai tirar o seu sustento, ele tem receita, ele tem despesas, né? Tem todo um aparato ali que ele tem que trabalhar. Né? Então, a importância da formalização é tão importante para ele quanto para o trabalhador. Perfeitamente. Né? Hoje, doutor, quantos tipos de trabalho, de serviços de contratáveis nesta área existem? Olha, existem... Mais ou menos, se não souber todos, mas só para a gente ter uma ideia do universo. Existem os básicos, né? Que é o contrato por prazo indeterminado. Perfeito. Né? Então, coloca um caseiro, por exemplo. Né? Aquela pessoa que vai trabalhar o ano todo. Né? Então é um contrato por prazo indeterminado. Perfeito. Né? E existem os contratos por prazo determinado. Né? Existe a possibilidade de fazer um contrato de experiência, que geralmente é 45 mais 45, total de 90 dias. Perfeito. Né? O contrato de safra, que é o mais comum, mais usual, mais comum, usual, né? Imagino. Então o contrato de safra ele pode ser vinculado àquele período do plantio até a colheita daquela safra, né? Seja o milho, a soja, o trigo, o que for, café. Né? Então é vinculado ao período de início e fim. Dentro da necessidade que a propriedade, enfim, tudo exige. Né? Perfeitamente. Então existe essa possibilidade, existe o contrato intermitente, né? Que não é um contrato, a pessoa não tem um dia para começar, um dia para terminar, é conforme a necessidade. Né? E o proprietário da fazenda, do sítio, ele vai fazer um escalonamento de trabalho, que pode não ser retilíneo, né, conforme a necessidade dele. Então, por isso que fala intermitente, né, ele não é contínuo. Né? Então, existem esse tipo também de contrato. Né? Nós temos aqui mais alguns que nós podemos citar. Né? Contrato por pequeno prazo, contrato de plantação subsidiária ou intercalar, que geralmente tem uma propriedade, por exemplo, que trabalha predominantemente com café. Certo. Né? Então, mas
mas entre a plantação, a colheita do café, eu posso plantar outras coisas naquela propriedade. Ah, perfeito. Faz uma coisa na entre fazer safras. uma intercalar. Entendi. Né? Entendi. A plantação. Então, esse tipo de contrato também, ele também não vai ser contínuo. Entendo. Né? Mas isso tudo, o que é importante talvez ressaltar, é que isso tudo precisa estar documentado. Exatamente. Né, a formalização disso, colocar as cláusulas, quando vai começar, quando vai terminar, qual vai ser a remuneração, né? Qual vai ser o modelo de contrato, né? Porque nós temos aqui vários. Né? Então, é aquele velho ditado. Né? Sim. O que está escrito, né? Nós precisamos cumprir. Né? Agora, o que nós só falamos, as palavras vão ao vento. É verdade. E às não vezes tem como provar isso depois. A pessoa pode reclamar e dizer que não foi nem. Né? Para a gente finalizar essa conversa, doutor, o que você deixaria como recomendação ou recomendações principais para o produtor rural? Olha, eu sempre digo, né, para o produtor rural, sim, seja o tamanho que for, seja uma economia familiar ou uma propriedade maior, né, que se profissionalize. Né? A profissionalização da sua atividade é essencial para o seu sucesso. Perfeito. E essa profissionalização envolve a formalização de contratos de trabalho, por exemplo, que é o que nós estamos falando hoje. Né? Para fazer isso, pode ser que o próprio proprietário não tenha condição de fazer isso diretamente. Então, ele vai ter que ter uma boa assessoria, né? De um escritório de contabilidade, que tenha um departamento que entenda de departamento pessoal, especificamente em relação ao meio rural. Perfeito. Né? Então, a nossa dica é profissionalização e formalização dos seus tratos com os seus trabalhadores. Perfeito, perfeito. Até para que tudo tenha, além da boa safra, um final feliz, né? Exatamente. Muito obrigada, viu, doutor? Vai dizer mais alguma coisa? Fica à vontade. Eu queria dizer que em relação à questão, né, é tão importante essa questão da contratação, né, da formalização do contrato, que numa próxima vez nós podemos falar sobre a mão de obra análoga à escravidão, que é uma coisa que tem pego alguns proprietários rurais, né, que talvez desinformados, e é um risco enorme para a sua atividade. Perfeitamente. Numa próxima ocasião podemos falar sobre isso. Muito obrigada, viu? Até a próxima entrevista.